O nosso entrevistado de hoje dispensa apresentações. Ex-prefeito de Osasco, candidato ao governo de São Paulo, candidato à prefeitura de São Paulo e atualmente deputado federal. No final do ano passado, tentou quebrar a hegemonia de Orestes Quercia no PMDB, se lançando candidato à presidência do partido. Francisco Rossi é um dos políticos mais influentes do estado de São Paulo e agora pretende novamente disputar o governo do estado. Deputado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Contraponto. Eu que agradeço, Ari. Um prazer estar te revendo e participando do seu programa. Deputado, o senhor que participa há muitos anos da política, o que vem acontecendo? Por que a população está tão descrente dos políticos brasileiros? Bom, essa situação da política nacional, ela é recorrente. Já há alguns anos, ou há muitos anos, que os políticos corruptos acabam, pelos escândalos que eles dão origem, repercutindo sobre todo o segmento político, sobre a classe política. Então, eu creio que esse descrédito diz respeito a isso. Toda hora pipoca um escândalo, né? É o mensalão, o mensalão agora do Distrito Federal, né? Esse escândalo que resultou no impeachment do governador Arruda. Então, tudo isso causa um impacto muito negativo na opinião pública. Eu acredito que seja isso. E tenho que dizer também que eu, que estou ali na Câmara Federal, são 513 deputados, eu posso garantir que a maioria ali é de gente séria, a grande maioria. Só que, quando acontece um escândalo, acaba respingando lama sobre toda a classe política. Hoje é difícil diferenciar um partido, doutor? Hoje, o que a população, o que é transmitido para a população, a imprensa às vezes acaba um pouco maquiando a situação, mas enfim, o que é transmitido para a população é que todos os partidos hoje têm esses deputados que o senhor está falando, tem os bons e os ruins. É difícil hoje identificar um único partido que se sobressaia nessa questão ética, nessa situação mais Olha, o grande problema é que não houve uma reforma política. Quando eu fui constituinte, eu fui um dos relatores da Assembleia Nacional Constituinte e relatei sistema eleitoral e partidos políticos. E ali eu preconizava o voto distrital misto, o parlamentarismo, né? E não houve essa reforma política, nem naquela oportunidade e muito menos agora, né? Então os partidos ficaram muito parecidos uns com os outros. E fica muito difícil mesmo para a população, para o eleitor, fixar os seus olhos sobre o partido político. Hoje a escolha recai sobre pessoas e não sobre partidos, até porque no momento que você vê coligação de PT com PP, né? Então fica realmente muito complicado, muito difícil. Os partidos ficaram muito iguais. O senhor tocou num ponto que é fundamental, que é a reforma política. Por que não sai a reforma política? O Congresso não quer? Bom, acontece algo muito interessante. Logo que eu tomei posse, eu fui indicado como vice-líder da bancada do PMDB, que é a maior lá da Câmara Federal. E a primeira incumbência que eu recebi foi, juntamente com o deputado Ibsen Pinheiro, propor, pelo fato de eu ter sido relator do sistema eleitoral a partidos políticos na Constituinte, nós fomos incumbidos de oferecer uma proposta de reforma política. Nós optamos por uma reforma que não dependesse de emenda constitucional. Então, oferecemos 4 propostas. Essas 4 propostas foram colocadas em votação dentro da bancada, que tinha naquela oportunidade quase 100 deputados. A maioria, mais de 2/3 dos deputados, votaram a favor da nossa proposta. Curiosamente, quando ela foi levada a plenário, a maioria que tinha aprovado votou contra. Então, é realmente uma questão cultural, falta também de mecanismos indutores ou mecanismos específicos, dependeria de uma emenda constitucional, de fidelidade partidária, o que obrigaria os deputados no momento. Imagina, numa eleição interna da bancada, toma-se uma posição e na hora do voto no plenário, a maioria muda. Então, esse contrassenso é o que mais irrita o senhor? Irrita mesmo, e não só a mim, eu acho que toda a classe política,
o Ibsen Pinheiro ficou muito chateado, porque inclusive a nossa proposta era uma proposta que vinha contra os nossos próprios interesses, porque nós estávamos propondo financiamento público de campanha, mecanismos indutores da fidelidade partidária, federação de partidos, né? E a lista fechada. Na lista fechada eu não teria chance nenhuma de entrar nessa lista fechada na cabeça, e nem o Ibsen Pinheiro, que por sinal nem vai ser mais candidato a deputado federal. Já se despediu, fez um discurso muito emocionado lá na Câmara Federal. Por quê? Por causa dessa situação, existe ali um grupo de deputados que entende que ainda vale a pena deixar o processo político submisso aos interesses econômicos. Então, o que vale numa campanha política é dinheiro, infelizmente, vale menos as ideias e muito mais o poder econômico, grupos econômicos que jogam tudo em cima de determinados deputados e que acabam ganhando eleição sem nenhum compromisso com as pessoas, com a população. O senhor foi deputado constituinte e há uma grande diferença, doutor, entre a turma que legislou naquela época e a turma de hoje. O senhor foi parlamentar com Lula, com Mauro Benevides, com Ulisses Guimarães, senador Nelson Carneiro. Há uma grande diferença de propostas? Não, eu não diria que seria uma diferença de pessoas. É alguma coisa que aconteceu em relação à cultura política do país, né? Então não há termos de comparação. Eu fui eleito a primeira vez em 1978, fui deputado federal de 79 a 82, depois eu fui eleito para constituinte, fiquei 2 anos, depois vim para Osasco para ser prefeito, ganhei a eleição, e voltei agora, depois de anos fora desse processo, eu não quis mais ser candidato a deputado federal. Aí surgiu a oportunidade, me candidatei, fui o segundo mais votado do PMDB, e a grande verdade é que só 3, né, foram eleitos. E cheguei a Brasília e não há termos de comparação. O político hoje, talvez, pelo fato do Lula ter costurado uma maioria esmagadora, não sei, os deputados vivem permanentemente frustrados porque, sabe, não tem mais força, não tem mais peso. Eu estava como vice-líder, no momento que eu vi algumas matérias sendo votadas, que eu não concordava, eu pedi para sair da vice-liderança, porque eu não tinha condição de votar. Entre essas matérias, a CPMF, né? Sim. Eu votei contra, trabalhei contra, né? E algumas outras matérias que eu entendia que não deveria votar a favor. Então, deixei a vice-liderança. E, consequentemente, os meus pleitos junto ao governo federal, até o presente momento, não foram mesmo atendidos, né? E por outro lado, também levando o tiro dos dois lados. Aqui em São Paulo, também não tendo espaço nenhum junto ao governo estadual. Então, eu resolvi ter uma atuação bem independente, votando de acordo com a minha consciência e, consequentemente, pagando um preço alto por isso. Agora, o senhor é propositivo, o senhor apresenta propostas. Essas propostas, como elas, quer dizer, hoje o que o senhor está passando para o nosso público e para mim, particularmente, é que o interesse maior é interesse pessoal. E as propostas, elas ficam deixadas de lado. De fato, é isso que a gente está... É o sentimento que a população tem que ter, de fato? Eu não diria que o que prevalece é o interesse pessoal. O que prevalece é o interesse da maioria, que diz amém, 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 às vezes aquilo que, com muita frequência, aquilo que o governo manda para a Câmara Federal. Isso faz parte do jogo democrático. O Lula, com muita competência, costurou uma maioria. O voto ali funciona, as decisões, as grandes decisões são tomadas pelas lideranças. Então, aquele chamado deputado baixo clero, eu era do alto, agora estou no baixo, né? Então, porque eu não sou mais vice-líder. Então, a gente fica numa situação assim, de ter que caminhar a reboque, e aí não prevalece o interesse pessoal de cada deputado, é o interesse mesmo do governo, interesse dos líderes do governo, e a coisa caminha. Agora, nem tudo é pacífico, né? Para o governo, essa questão da aposentadoria, o fator previdenciário, o governo não está conseguindo
administrar isso, porque o que fala mais alto é o interesse do aposentado, e é claro que nós não vamos votar a favor da proposta do governo, porque o aposentado merece muito mais. Eu quero voltar com o senhor em relação a essa questão dos aposentados. Hoje nós conversamos com o deputado Francisco Rossi, nós vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência.